Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Vamos meditar um pouquinho no Salmo 51. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Este salmo é o salmo do socorro, do arrependimento, do entendimento, do despertamento. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua família, a tua casa e os teus celeiros. Vamos à meditação? Vamos ler juntos? Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e suste-me com um espírito voluntário. Para mim, esta é a parte mais importante deste salmo, que é o versículo 10 ao 12, né? Eu tinha até no meu guarda-roupa um coraçãozinho com essas citações, que todos os dias ao despertar eu fazia essa citação antes de trabalhar, que muitas vezes não dava tempo de orar, acordava atrasada. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, Deus, jamais. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifício de justiças, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o seu altar. Essa parte aqui do versículo 17 ao 18, né? O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Né? Abençoa Sião, abençoa a minha casa, segundo a tua boa vontade, edifica os muros em volta da minha casa, da minha cidade, porque Jerusalém era uma cidade cercada. Então, nós trazemos para a nossa realidade, né? Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, que é, qual o holocausto? É a nossa oração, é o nosso coração aquebrantado e contrito. Esse é o holocausto que nós temos que queimar todo dia ao Senhor, para que a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade esteja guardada, a nossa nação, né? O nosso país, né? Porque nós vivemos em tempo, uma guerra oculta, uma guerra espiritual, a qual muitas vezes nós não percebemos, mas nós sentimos, nós que somos espirituais, pessoas que têm, né,
a sensibilidade aguçada, sentem essa guerra, sentem esse acontecimento. Outras nem percebem, acorda, vão trabalhar e volta e está tudo normal, porque não estão ligadas no espiritual, estão vivendo no mundo físico, estão vendo o físico, contemplando o mundo físico. Mas nós estamos aqui orando, intercedendo, né, para que todos, porque o Senhor diz, né, amar primeiramente a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é todos, não tem exceção de preto, de branco, de amarelo, de A, de B, de C, é todos, entendeu, irmão? É todos, mesmo aquele que te magoou, que te fez mal, que perdoar 7 vezes, 70 vezes. Assim ensina o nosso Senhor, que nós não temos que estar guardando mágoa, dor, porque quando nós guardamos ressentimento, quando nós não perdoamos, muitas vezes aquele que nos magoou, ele não percebe que nos magoou. Ele nem sabe que você está cultivando uma raiva, um ódio, e isso está fazendo mal a você, porque o outro está vivendo aí, ó, tranquilamente. Então, primeiramente, te perdoa. Se uma vez não foi suficiente para você se libertar, vai perdoando, 7 vezes, 70 vezes, até você se sentir limpo, né? Muitas vezes você diz, eu tenho um controle emocional, eu tenho um equilíbrio, mas não consegue perdoar. Eu amo a Deus, mas não consegue perdoar. E o que nos afasta da nossa bênção é a falta de perdão. Perdoa-me, Senhor. Perdoa, Senhor, aqueles a qual eu magoei, machuquei, mesmo sem saber. Perdoa aqueles que me fizeram mal também. A gente tem que ter essa certeza, essa convicção. Por quê? Para que nós possamos ficar bem em todos os sentidos da nossa vida. Porque no mundo teremos aflições e muitas tribulações. Mas se você estiver bem espiritualmente com Deus, com a tua vida, com a tua alma, você vai conseguir resolver as pendências, as tribulações, a enfermidade, o desentendimento. Mas isso tudo você tem que se limpar o corpo, a mente, né? O teu templo, porque nós somos templo do Senhor, o teu templo espiritual, o que está dentro. Porque a boca fala o que o coração está cheio, né? Assim diz a palavra do Senhor. E muitas vezes é verdade. Eu já me surpreendi com pessoas falando brincadeirinhas, mas não eram brincadeiras, era verdade que eles estavam colocando para fora. E depois eles diziam, como não era agradável, né? Que eles percebem, não foi brincadeira, você vai se chatear com isso. Não, mas era verdade, eles estavam botando para fora, porque o coração estava cheio de rapina, estava cheio de mágoa, estava cheio de ressentimento, mas não sentou para conversar, para esclarecer, para se perdoar, entendeu? Perdão é esquecer. Quando você perdoa, esquece aquilo, não se fala mais naquele assunto. Aquilo já foi resolvido, aquilo já foi perdoado, né? Todas as pessoas, vamos meditar aqui. Todas as pessoas podem receber o perdão de Deus se estiverem verdadeiramente arrependidas. O perdão tem o poder de curar. É um dom maravilhoso que Deus nos dá, de graça, porque Jesus Cristo já pagou o preço de todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, as cicatrizes do pecado podem permanecer por muito tempo. Um aborto, um adultério, palavras horríveis que feriram uma pessoa amada, maus trato à criança,
desprezo pelos pais, entre outros, são pecados que sobrecarregam o coração de culpa, a ponto de se tornar insuportáveis a convivência com eles. Se você está arrependido e sofre com o pecado do passado, ore o Salmo 51, que é a melhor maneira de você se limpar e se perdoar. Peça perdão a Deus e confie na sua graça. Quando Deus nos segura em seus braços e vê o nosso arrependimento, nosso remorso e tristeza, Ele enxuga nossas lágrimas, nos perdoa, restaura nossa alma. Com o perdão de Deus é possível seguir adiante com esperança e fé. Amém? Glória a Deus. Eu creio. E o salmo que me alimenta nas minhas aflições, na minha angústia, na minha tristeza, é o Salmo 51. E na minha dificuldade, é o Salmo 23. E na minha doença, na enfermidade, é o Salmo 121. O Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. É isso que nós temos. E tem o Salmo 82 também, que é o salmo que nós clamamos ao Senhor também pela nossa casa, pela nossa família. O Salmo 82 é maravilhoso. Muitas vezes, quando eu tenho oportunidade, que eu vou na congregação, que já tem um tempo que eu não vou, é o Salmo 86. Que maravilhoso é, né? A gente implora ardentemente o socorro do Senhor, né? É como o Salmo 51. Inclina, olha como é que ele começa. Inclina, Senhor, os teus ouvidos, ouve-me, porque eu estou necessitada, estou aflita. Guarda a minha alma. Aqui está escrito, eu sou santo. Mentira, nós somos pecador, entendeu? Deus meu, salva os teus servos que em ti confiam. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levantamos a nossa alma. Pois tu, Senhor, és bom, é pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos que te invocam. Dá ouvido, Senhor, a minha oração. Atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, eu clamo a ti, porquanto o Senhor me responde. Entre deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus, tu és o meu socorro, o meu remédio, o meu alívio. Tu és o meu Senhor. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua vontade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, para conosco, né? Porque aqui está eu e você aí do outro lado. Livraste a minha alma da sepultura mais profunda. Deus, os soberbos se levantaram contra nós, e as assembleias dos tiranos procuram a nossa morte, e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, aqui está tudo, mas eu digo, mas o Senhor, no lugar de tu você coloca o Senhor, mas o Senhor és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, dá tua fortaleza a teus servos, salva aos filhos dos teus servos. Mostra-me, Senhor, um sinal para o bem, para que veja aqueles que nos aborrecem e confunda quando o Senhor me ajudar e consolares. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Medite. Isso tudo aqui é uma oração. Isso daqui é um consolo, é um conforto.
para nossa alma aflita, agitada, preocupada. Procure, está diante de você, das suas mãos. Não deixe o seu Deus, né? Ele habita dentro de nós, mas a sua palavra não deixe guardado numa estante, não deixe na cabeceira da cama para te socorrer na hora que você tiver um pesadelo ou alguma coisa. Não, que ele seja a tua companhia constante. Leia a Bíblia, medite na palavra, se deleite nos braços do Pai, do nosso Pai, porque Ele é o meu e o teu Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Creia tão somente e viva em paz. Há remédio para todas as coisas, para todos os males, para todos os problemas, há uma solução. Pode ter certeza. Deus não permite que nós venhamos passar pelo vale da sombra da morte, sem nos cuidar, sem estar guiando ali, no vale com o seu cajado. Amém? Jesus abençoe o teu dia, a tua família, a tua casa, os teus celeiros. Abençoe a tua provisão. Aleluia. Que não venha faltar o grão, o azeite, a farinha da panela. Que haja harmonia, paz na tua mesa. Amém? Seja próspero. A palavra de Deus diz, aonde nós colocarmos as plantas dos pés, abençoado será, que assim seja na minha e na tua vida. Amém? Glória a Deus. Um bom dia de salvação, meus irmãos.